Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Chegamos agora na nossa sexta semana de aula e para essa semana mais algumas explicações a respeito do mapa. Então, nesse roteiro, eu grifei algumas partes que eu achei importante para poder falar com vocês. Primeiro, nosso mapa é um projeto de pesquisa. O que é um projeto de pesquisa? Então, é um trabalho intermediário que antecede a pesquisa propriamente dita. Então, nesse projeto de pesquisa, nós precisamos explicar o porquê fazer uma pesquisa sobre esse assunto é importante, por que ela é relevante. A gente tem que explicar o que nós vamos pesquisar, por que nós vamos pesquisar, como essa pesquisa impacta, como que a gente vai fazer essa pesquisa. Então, a gente precisa pesquisar sobre isso. Como tem que ser feito? Quais são os métodos que nós vamos utilizar? Né? E quais seriam os resultados que a gente espera encontrar depois de feita essa pesquisa? Então, nós precisamos colocar no papel todas essas respostas para essas perguntas, porque nós precisamos comprovar que é relevante fazer essa pesquisa. Nós precisamos também colocar os resultados que nós esperamos depois de feita essa pesquisa. Tranquilo? Como fazer isso? Né? Existem normas para a gente fazer esse projeto de pesquisa, escrever um artigo, enfim. Existem normas que são regidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a ABNT. Então, a gente tem que olhar quais são as normas da ABNT para escrever o nosso projeto de acordo. Tá? Então, aqui nós temos, já foi falado diversas vezes, o que o nosso projeto precisa ter, o que o nosso mapa precisa ter. Título, introdução, justificativa, objetivos gerais, metodologia, resultados esperados e referências. Então, aqui nós não temos nenhum resultado em si, só o que nós esperamos que essa pesquisa traga, que dê esse retorno para nós, né? O título, falando a respeito de cada um desses tópicos que precisa ter no nosso projeto. O título precisa transmitir e informar de maneira clara e objetiva do que se trata o projeto de pesquisa. E aqui, várias dicas do professor, tá? Eu não vou ler todas aqui, mas é muito importante que vocês leiam todas essas informações com bastante calma para não perder nenhum ponto aqui. Com relação à introdução, tem o objetivo de contextualizar sobre o que se trata o projeto de pesquisa. Então, você vai introduzir, você vai tornar o teu projeto interessante, você vai explicar ali o que é o seu projeto. A pessoa que lê vai falar, é sobre isso, e eu quero muito saber os próximos passos, como que essa pesquisa foi feita. Tá? Então, ela tem que ser bem interessante explicar de uma maneira o que foi feito no trabalho, ou o que será apresentado no trabalho, né? Tratamos o tema da pesquisa partindo do grande e vamos para o específico. Mas, geralmente, como nesse caso, nós estamos falando de problemas regionais. Seria interessante começar a nossa introdução falando a respeito a nível Brasil, explicando como é a situação do Brasil. Depois a gente vai para um nível regional e, por último, então, para o nosso nível cidade. E aí também a gente já consegue fazer um comparativo desse problema, se é um grande problema, se não é, nesse caso, né, que nós estamos falando de um problema sustentável. Continuando aqui, temos alguns exemplos de citação, como que a gente faz essa citação de acordo com a BNT, tá bom? A justificativa. Na justificativa, a gente precisa explicar por que a pesquisa tem importância. Para que serve? O que motivou? Qual é a relevância? Lembra aquelas perguntas que eu falei lá no começo a respeito de um projeto de pesquisa? Nós temos que comprovar que é um assunto relevante, que seria muito importante fazer essa pesquisa. Tá? E aí, com base em fontes confiáveis, nós temos que comprovar que é importante. E deve responder à seguinte pergunta: por que esta pesquisa deve ser realizada? Então, nós temos que ter muitas informações, muitos dados e convencer a pessoa que está lendo esse nosso projeto de que é importante, esse assunto é importante, tá? Então, para isso, nós precisamos de dados, nós precisamos pesquisar, precisamos de estatísticas,
Lembra lá que a gente tem a tabelinha da Sanepar? A gente pode usar isso para justificar como era há alguns anos, como está sendo esse ano, tá? Objetividade. Então, o negócio aqui não é enrolar, não é encher linguiça. Seja objetivo o máximo que puder, porque a pessoa que está lendo, ela não quer cansar de ler várias vezes a mesma informação ou demorar um parágrafo inteiro para ler o que ela poderia ter lido numa frase, né? Então, tem que ser o mais objetivo possível. Agora, os objetivos gerais, assim como objetivos específicos, né? Os verbos são no infinitivo e são escritos em forma de tópicos, que nem tá aqui no exemplo. Também é curto e objetivo. Basicamente, a gente vai dar um passo a passo do que será feito no nosso trabalho. Tranquilo? Metodologia, planejamento detalhado. A gente precisa explicar o que nós estamos fazendo, como nós estamos fazendo e todo esse passo a passo de como deveria ser feita essa pesquisa. Caso esse projeto de pesquisa seja aprovado, um passo a passo de como a pesquisa deve ser feita. E uma perguntinha ainda, como você fará essa pesquisa para chegar a uma solução? Então é exatamente isso, um passo a passo de como essa pesquisa deve ser realizada. Resultados esperados, então. O resultado, gente, é o que a gente espera. Pode ser positivo ou pode ser negativo, né? Mas é o resultado que a gente espera após a realização dessa pesquisa. E a referência, então, tudo o que foi, se apareceu no texto, deve aparecer nas referências. Então, você pegou uma frase, um parágrafo de alguma fonte, essa fonte precisa ser mencionada no texto, vocês não podem simplesmente copiar e jogar lá sem dizer de onde você extraiu, que senão isso é plágio, tá? Você não pode usar a frase de outra pessoa e colocar lá como se fosse tua. Porque se não está mencionado de acordo com tal pessoa, segundo tal pessoa, quem lê o texto vai imaginar que foi você que escreveu aquilo, o que na verdade não é. Então, se você extraiu de algum lugar, você precisa colocar a fonte. E se essa fonte está ali no texto, ela precisa estar lá nas referências também. Você não pode colocar segundo tal pessoa é isso. E aí vai procurar nas referências, não tem. Quem pega para ler o teu trabalho tem que conseguir chegar nos mesmos lugares que você chegou. Então tem que estar lá nas referências, a pessoa fala, tá aqui esse parágrafo, tá citando tal pessoa, vai lá nas referências, tá aqui. Consegue abrir aquele artigo, abrir aquele site e assim por diante, tá bom? Aqui tem alguns exemplos de referências, né, também, de acordo com a BNT. Então, ok, aqui tem o vídeo do professor formador dando mais algumas dicas, então assistam lá também, tá? Sobre o mapa. A nossa atividade, então, dessa semana é analisar outros três ODSs, tá? E vocês também precisam responder um formulário. Então, tá aqui o questionário. Vocês vão ter que responder algumas perguntinhas com relação à live da semana 6 que o professor fez a respeito do plástico, tá bom? Continuando aqui no nosso roteiro, então, com relação ao nosso quadro guia. O próximo passo nosso é gravar um vídeo. Lembra que eu já falei para vocês a respeito do vídeo pílula? Então, o professor já deixou claro aqui que nós precisamos fazer uma apresentação de slides. Não é só chegar, gravar o vídeo falando aquele monte de informação. Tem que ter uma apresentação de slides. E aí, o que tem que ter nesses slides? Introdução, justificativa, objetivo geral, objetivos específicos, metodologia, resultados esperados e referências. O mesmo que tem no nosso trabalho. Para gravar esse vídeo, nós precisamos escolher uma informação, uma solução para o nosso problema, que é a crise hídrica. Então, na semana passada, eu falei que nós tínhamos algumas soluções, né, que cada um poderia seguir um ramo, mas agora, para gravar esse vídeo, nós precisamos escolher um e seguir nele. Por exemplo, o reuso da água. Exemplo, tá, gente? O reuso da água. Como que a gente vai fazer isso? E aí, nós temos que pesquisar, escrever o nosso slide com base nessas informações que nós encontramos, para daí fazer a nossa apresentação. Durante a aula, nós vamos decidir mais alguns passos. Essa apresentação de slides eu já comecei a montar com base no que a gente já tem,
no que já foi decidido. Então, eu coloquei ela na nossa pasta também, tá aqui. Coloquei a apresentação do vídeo pílula. Então, eu escrevi um título aqui. Claro que nós podemos alterar ainda. Isso aqui é só um modelo, nós podemos fazer as alterações que forem necessárias, tá? A introdução, a gente vai ter que ver como fazer. Justificativa, nós temos bastante justificativa aqui no nosso banco de dados, porém, nós precisamos organizar essas justificativas. Objetivo geral, a gente já tinha decidido lá na semana 3, se eu não me engano. Deixa eu ver onde que eu coloquei isso. Aqui, ó. Nessa semana 3, eu peguei esses tópicos que nós temos aqui. Coloquei aqui. Objetivos específicos também estão aqui. E nós precisamos ver a metodologia e os resultados esperados. Eu escrevi qualquer coisa aqui só para a gente ter uma noção de como isso vai funcionar. E por último, as referências que nós usarmos para a apresentação dos nossos slides. Durante a aula, a gente vai montando essa apresentação de slides, nós precisamos fazer isso, tá? E depois a gente vê, então, quem vai apresentar esse vídeo, como que vai acontecer essa apresentação. Tranquilo? Por essa semana é isso, eu preciso que vocês leiam um roteiro. Vocês já conseguem fazendo boa parte do mapa, vocês têm bastante informação. E vocês conseguem montando uma justificativa, uma metodologia, vocês conseguem iniciar já. A finalização vai acontecer mais tarde, depois que o professor também enviar o template para vocês, tá? Mas por enquanto é o que nós conseguimos fazer. Tranquilo? Qualquer dúvida que vocês tenham, a gente conversa na aula ou então vocês me mandam um e-mail.